E aí, galera, repare, a gente vai fazer uma revisão da sua prova para o vestibular da Baiana de Medicina. Então eu queria primeiro lembrar uma coisa para você. A prova da Baiana é uma prova temática. Então ela vai pegar, por exemplo, um tema como democracia e ela vai desenvolver o tema democracia em 5 proposições, né? Então cada uma ela vai falar sobre um determinado período da democracia na história da humanidade. Então, a Strix vem mantendo esse padrão de prova ao longo dos anos. Esperamos, então, que isso se mantenha nesse ano de 2018. Não fui eu que fiz a prova, mas a tendência é essa. Então, o primeiro tema que eu quero revisar com vocês é justamente esse tema de democracia, não é? Quando a gente fala em democracia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que vem a ser a democracia. A democracia é o governo do povo. Mas essa expressão governo do povo, ou governo daqueles que representam a vontade popular, essa ideia de democracia ela foi mudando muito ao longo do tempo. Por isso, ela é uma boa questão para cair na prova da Baiana, não é? Numa prova da Strix. Então, a gente lembra que democracia, ao contrário do que se pensa, ela não é uma instituição grega, porque uma grande maioria das cidades na Grécia não conheceram a democracia. Então, na verdade, a democracia é uma instituição essencialmente ateniense e que foi num processo crescente, vamos dizer assim, num processo evolutivo. A democracia ela começa lá atrás, com Solon, não é? Quando Solon acaba com aquele critério de que votar e ser votado em Atenas só era permitido às pessoas que tivessem terra. E aí Solon estabelece um critério que beneficiava também aos ricos comerciantes, aos ricos artesãos, aqueles metecos e demiurgos. Então ele cria um critério que é o critério censitário, né? O critério de que você votava se você tivesse grana, se você tivesse dinheiro. Então isso é considerado um primeiro passo da democracia, porque o cara que nasceu lenhado, o cara que nasceu pobre, ele podia, com seu talento pessoal, terminar ganhando dinheiro e chegando a um patamar onde ele pudesse efetivamente exercer o direito político. Entretanto, a grande maioria da população ateniense não tinha essa renda. Então, mais tarde, o que vai acontecer é que um outro cara chamado Clístenes, ele vai ampliar esse processo democrático. E por que Clístenes fez isso? Porque ao longo do tempo, Atenas foi se tornando uma cidade tão rica, uma cidade comercialmente tão importante, que essa riqueza terminou gerando melhorias, inclusive do ponto de vista da educação, da consciência, para o povo mesmo, para o povão, não é? E esse povão começou a perceber que era o trabalho dele que efetivamente gerava riqueza na cidade. E essa consciência vai terminar fazendo com que o povo pressione para ter direitos. Até porque, lembre-se, que esse povo lá atrás foi o grande responsável por colocar no poder um cara chamado Pisístrato, que embora Pisístrato seja visto como um tirano, mas tirano aí não é um cara que fez um governo miseravão, é um cara que fez um governo que chegou ao governo, melhor dizendo, não pelas vias normais de Atenas naquela época, mas porque chegou ao governo pelo apoio do povo, não é? Dando um golpe, tomando o poder, mas como ele chegou ao poder pelo apoio do povo, com o apoio do povo, o povo percebeu a sua importância, certo? E o povo passa então a exigir direitos. E Clístenes percebe que se os ricos atenienses não dessem direitos ao povo, o povo poderia colocar um novo Pisístrato, um novo ditador no poder. Então Clístenes já cria uma democracia efetiva quando ele elimina o critério censitário, não é? E toda pessoa nascida em Atenas que fosse homem maior de 21 anos e fosse livre, poderia então votar e ser votado. Então é aí que começa efetivamente a democracia ateniense. Mas há um pequeno detalhe. Repare que, teoricamente, uma pessoa pobre poderia votar e ser votada, se tornar um governante em Atenas. Mas na prática não era bem assim. Lembre que, por exemplo, se eu fosse professor em Atenas naquela época, se fosse eleito para fazer parte do governo, do órgão que governava Atenas, que era o Areópago, eu não teria como ir
para o Areópago. Por quê? Porque as funções públicas em Atenas não eram remuneradas. Aí, resultado, se eu fosse eleito governante, se eu fosse eleito um dos membros do Areópago de Atenas, o que ia acontecer? Eu ia ter que deixar a minha função de professor e ia ficar o dia todo numa função de governo que não era remunerada. Então, na prática, eu não podia fazer isso. Então, o pobre podia votar, mas na prática ele não podia ser votado, porque ele não tinha como abandonar a sua profissão e se dedicar à questão política, ao governo, já que o governo não era pago, não é? A função de governante não era remunerada. Então, somente mais tarde, com Péricles, é que essa democracia se torna efetiva realmente, quando Péricles cria o óbulo, que era a remuneração ao cargo público, e aí pessoas de condição social mais baixa podiam efetivamente participar do governo, entrar no governo. Por que isso? Porque agora a função pública era remunerada. Agora, o que vai acontecer é que essa ideia de democracia, ela vai com o tempo se perdendo, porque não se esqueça que na Idade Média, por exemplo, a gente vai ter um pensamento essencialmente teocrático, teocêntrico. E numa teocracia, o governo é exercido não pela vontade do povo, mas pela vontade de Deus, não é? Deus escolhe o governante, Deus escolhe aquele que vai efetivamente governar, e cabe ao povo se submeter a esse governante que foi escolhido por Deus. Então, durante o período da Idade Média, esse governo não vai ter uma participação do povo. Então a democracia praticamente ela inexistirá, na verdade, no Ocidente. Praticamente ela acaba no Ocidente. E ela só vai começar a renascer gradativamente no século XVIII com as ideias contratualistas de filósofos como Rousseau, não é? Que vai pegar a base do contratualismo de Locke. Não é? Locke e Rousseau são os grandes responsáveis por dar aquela visão de que o poder não vem de Deus, o poder vem do governado, vem do povo. Então, se o governante exerce um poder que lhe foi dado, que lhe foi otorgado pelo governado, pelo povo, então o poder vem do povo. É aquilo que diz nosso artigo 1º, parágrafo único da Constituição do Brasil atual, não é? Todo poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome. Então, isso é a consubstanciação da ideia de Locke. Então, é aí que começa a renascer a democracia, justamente porque o movimento liberal se baseou nas ideias da Grécia clássica. Agora, a questão é que, como o liberalismo é um movimento essencialmente apropriado pela burguesia, como a burguesia vai se apropriar das ideias do liberalismo para derrubar o poder absoluto do rei e conquistar esse poder, não era a intenção dessa burguesia que o povo chegasse ao poder. Por isso essa burguesia fará um critério, ela vai refazer, ela vai renascer, o critério censitário vai renascer na democracia, no liberalismo do século XVIII. Daí uma questão importante, não se confunde liberalismo com democracia. No século XVIII a gente teve governos liberais, governos que davam a você a liberdade de crítica, a liberdade de religião, a liberdade para comercializar, para ir e vir, mas o exercício do poder político ficava restrito à burguesia. Por quê? Porque o voto era censitário, não é? O voto era censitário. Tanto é que um dos princípios básicos da Declaração dos Direitos da Inglaterra de 1689 era o princípio de que você não tinha a obrigação de pagar imposto se você não escolhesse o seu governante. Não é? Se você não tivesse o direito de escolher um governante, um representante seu no parlamento, você não tinha obrigação de pagar imposto. Agora, você pode ler isso ao contrário, ou seja, se eu não pago imposto, eu não tenho o direito de escolher um representante meu para o parlamento. Então era o voto censitário, que é o que vai predominar nas democracias, entre aspas, do século XVIII e século XIX. Lembre, por exemplo, que na Constituição de 1824, aqui do Brasil, a Constituição do Império, esse voto censitário, ele perdurou, não é?
Quando no século XX se fala, por exemplo, das democracias representativas que começam a existir no século XX, o critério censitário vai desaparecendo já no final do século XIX e no século XX, a gente também tem que ter cuidado com isso, porque foi o caso, por exemplo, do Brasil na Constituição de 1891. O critério censitário desapareceu na Constituição de 1891, mas existia subjacente um critério censitário, que era o quê? Que era o fato de que as mulheres, que a grande maioria no Brasil naquela época não tinham renda, e sobretudo os analfabetos, que eram basicamente subempregados ou desempregados, ou seja, pessoas que não tinham renda, não votavam. Então, se você for comparar o número de votantes do final do período do Império, quando havia o voto censitário, e você comparar com o período republicano, você vê que no período republicano desapareceu o critério censitário, mas o número de eleitores diminuiu. Por que isso? Porque uma grande maioria da população brasileira, mais de 90% da população brasileira, era analfabeta, não é? Então, isso coincidia justamente com aquelas pessoas que não tinham renda. Então, o critério censitário ele permaneceu, só que disfarçado, subjacente. Isso vai desaparecendo realmente a partir da segunda metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial, a questão de que as democracias, os valores democráticos foram muito usados pelos aliados como uma forma de incentivar, sobretudo, os jovens a irem para a guerra, a combater o nazifascismo. Então, quando a guerra terminou, em 1945, esses ideais democráticos estavam muito cristalizados na cabeça das pessoas, justamente porque foi essa ideia de que o Ocidente, os aliados, as democracias estavam lutando contra os regimes ditatoriais. Foi isso que incentivou, em grande parte, essa participação do povo, essa participação dos mais jovens na defesa das suas democracias, das suas liberdades. Basta que você veja, por exemplo, os desenhos que a Disney fez nessa época. Tem um desenho que é emblemático, que é o Pato Donald, que sonha, que está na Alemanha nazista, não é? E que ele só fazia produzir arma. De repente ele acorda com um clarão, e quando ele vê esse clarão, é o clarão da Estátua da Liberdade, que é o símbolo maior da democracia ocidental. Então era evidente que, com todo esse apelo, com todo esse discurso pró-democrático, o mundo não poderia continuar tendo democracias tão restritivas. Por isso, por exemplo, a Constituição de 1946, embora ela mantenha os analfabetos fora do processo eleitoral, mas ela amplia a participação popular, ela amplia a importância do poder legislativo, que é diretamente um poder que, digamos assim, consubstancia os interesses, a voz da população. Então o poder legislativo tinha muito mais voz na Constituição de 46 do que nas constituições anteriores, não é? Então essa democracia vai se tornando cada vez uma democracia mais ampla, que inclusive, isso é um ponto que você deve se lembrar, quando a gente compara a ideia de democracia na Grécia Antiga, no caso em Atenas, e a democracia atual, duas diferenças a gente vê muito claras. Primeiro, que a ideia de democracia na Atenas da Antiguidade era uma democracia muito restritiva. Não votava mulher, não votava escravo, não votava estrangeiro, não votava menor de 21 anos. Hoje, a ideia de democracia é a mais ampla possível. Você vê, por exemplo, que a Constituição atual, ela permite o direito ao voto aos maiores de 16 anos, não é? Ela permite que analfabeto vote, não é? Então você tem uma democracia bem mais ampla. A ideia atual é fazer com que o direito democrático seja o mais amplo possível. E uma segunda diferença é que a democracia em Atenas era uma democracia direta. Não é? Como eram poucos aqueles que tinham direito de voto, esses poucos se reuniam na grande praça de Atenas, que era a Ágora, e votavam as leis mais importantes. Hoje em dia isso é, obviamente, impossível. Vamos imaginar que no Brasil haja 100 milhões de eleitores. Imagine você reunir 100 milhões de eleitores para votar leis importantes. Isso seria impossível. Não é? Mesmo assim, hoje, sendo uma democracia basicamente indireta, ou seja, eu escolho as pessoas que vão me representar, vereadores, no caso do município, deputados estaduais, deputados federais e senadores, eu escolho as pessoas que vão me representar, que vão fazer as leis, segundo, teoricamente, aquilo que eu penso.
Mas ainda hoje subsistem duas formas de democracia direta, que são justamente o plebiscito e o referendo, né? O plebiscito, que é a escolha, né? Você quer monarquia ou república, você quer que o Brasil seja presidencialista ou parlamentarista, e o referendo, que é basicamente você dizer sim ou não a um projeto de lei. Então são resquícios de democracia direta que ainda subsistem no mundo atual. Agora, é importante que a gente se lembre que mesmo no século XX, houve, na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, houve períodos na história em que essa democracia foi limitada ou às vezes até suprimida, como foi o caso, por exemplo, nos vários países da América Latina, Brasil incluído, entre as décadas de 60, 70, quando a maioria dos países, e até a década de 80, né, entre a segunda metade da década de 60 até a segunda metade da década de 80, nós tivemos vários regimes ditatoriais no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Então, essas democracias na América Latina foram extremamente ameaçadas. Essas democracias ressurgem apenas no final da década de 80, início da década de 90. É o caso também de muitos países africanos e asiáticos que permanecem como governos não democráticos. E aí, o último ponto que eu gostaria de lembrar a você é que justamente há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, nós vamos ter a Primavera Árabe, que foi o último grande grito, vamos assim, pró-democracia que o mundo assistiu, quando, a partir do movimento na Tunísia, houve a derrubada de vários governantes ditatoriais em países muçulmanos no norte da África. Foi o caso, por exemplo, do Ben Ali na Tunísia, foi o caso Gaddafi na Líbia, e a própria guerra da Síria, não é? A tentativa de derrubar o governo do Bashar al-Assad é uma, digamos assim, uma consequência direta desse processo de derrubada, de tentativa de derrubada dos governantes ditatoriais que ainda subsistiam nos países muçulmanos e que, de certa forma, ainda subsistem. Então, a democracia é um valor que, historicamente, foi evoluindo, mas ainda se encontra em vários países, sobretudo da África e da Ásia, bastante limitada e até em certos países inexiste, não é? E é um valor que, apesar de todos os percalços, se encontra bastante consolidado na democracia brasileira desde a Constituição de 1988. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse tema. Até a próxima.